Bom dia, amigos. Bom dia. Todos bem? Quem não está bem, né? Chegar em casa, a gente já recebe aquele abraço gostoso da entrada, né? Isso é muito bom. Tá bom ou tá baixo? Tá baixo? Mônica que é a dona do som. Ninguém está falando. Acho que agora vai melhorar. Tem alguém que está chegando pela primeira vez em nossa casa? Seja muito bem-vinda, tá? Qualquer dúvida, nos procure, ok? E aprender um pouquinho, né, amiga? Então, todos nós aprendemos sempre, né, com essa doutrina que nos consola, né, que atende aos nossos anseios, responde aos nossos questionamentos. Hoje nós temos, o primeiro domingo de cada mês, né, nós temos uma palestra. E quem nos brindou, né, quem nos presenteou com a sua companhia é a nossa amiga Berenice Lima. Ela vai falar sobre reencarnação. A Berenice é muito conhecida de todos nós, né, que ela faz parte de alguns programas da Rádio Rio de Janeiro, né? E aí a gente já a conhece, né? É bom, né, quando alguém fala na rádio, a gente conhece, vê que é de carne e osso, né? Vê que é de verdade, né? Muito bom. Então, que nós possamos, assim, aproveitar bastante, né, o tema reencarnação, que afinal de contas interessa a todos nós, com certeza. Estamos aqui, né, enfrentando os desafios de nossa vida diária, né? E para iniciarmos nossa reunião, está um barulhinho chato, é aqui em cima e lá embaixo. Eu acho que é o pessoal que está subindo, pode. Todo mundo ganhou um número, né? Porque hoje nós sorteamos um livro, certo? Sempre no primeiro domingo nós ganhamos um livro. A escolha é nossa, a gente chega lá na biblioteca, escolhe o livro que gostaríamos de fazer a leitura. Então a nossa Clarinha vai fazer a página de abertura, e em seguida farei a prece e vou passar depois para a nossa presença. Bom dia. Bom dia. Do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Vem. E quem não ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. Apocalipse, capítulo 22, item 17. A Terra é a grande escola das almas em que se educam alunos de todas as idades. Se atingiste o nível das grandes experiências, não te inquiete a incessante extensão do trabalho. Não enxergues inimigos nos semelhantes de entendimento imperfeito. Muitos deles não saíram ainda do jardim de infância espiritual. Dá sempre o bem pelo mal, a verdade pela mentira e o amor pela indiferença. A inexperiência e a ignorância dos corações que se iniciam na luta fazem, frequentemente, grande algazarra em torno do espírito que procura a si mesmo. Por isso, padecerás muitas vezes aflição e desânimo. Não te perturbes, porém, se as ilusões e os brinquedos da maioria não mais te satisfazem. É que a madureza te inclina a horizontes mais vastos. Recorda que somente Jesus é bastante sábio e bastante forte para acalmar-te. Ouve-lhe o apelo divino, formulado nas derradeiras palavras do seu testamento de amor. Vem. Ninguém te pode impedir o acesso à fonte da luz infinita. O Mestre é o eterno amigo que nos rompe as algemas e nos abre portas renovadoras. Entretanto, é preciso, saibas querer. O Senhor jamais nos fará violência. Sofres? Estás fatigado? Tropeças sobre os fardos do mundo?
Vem. Jesus reserva-te os braços abertos. Vem e o atende ainda hoje. É verdade que sempre alcançaste ensejos de serviço, que o Mestre sempre foi abnegado e misericordioso para contigo. Mas não te esqueças de que as circunstâncias se modificam com as horas e de que nem todos os dias são iguais. Envolvidos por esse convite que Emmanuel nos traz, possamos alentar os nossos corações, seguindo ao Mestre, quando Ele nos convida, pegue a sua cruz e siga. Que possamos todos nós, com essa certeza, de que só assim chegaremos ao objetivo, que é a perfeição, como seguir. Vamos em frente. Agradecemos a Ti, Jesus, por essas palavras, por todos os convites, pelo Seu Evangelho de luz em nossas vidas, nos consolando, nos incentivando a cada dia a seguir, porque temos a certeza de que o Senhor está junto a cada um de nós, nos fortalecendo, nos equilibrando para o entendimento dos desafios que nos propõe. Nos envolva, Mestre, mais esse momento em que contigo estamos, para aprendermos um pouquinho mais sobre a nossa estada nesse planeta, que ainda é complicado, mas com certeza adequado ao nosso aprendizado. Porque sairemos daqui muito mais fortalecidos, sairemos daqui com um entendimento muito maior. Que possamos ainda rogar ao Pai, a esses benfeitores amigos que envolvam a nossa companheira Berenice, que nos trará suas reflexões, para que cada um de nós que pense, sobre tudo que vamos ouvir, que cada um de nós faça a diferença em nossas vidas de todos esses assuntos que serão tratados. Sempre em teu nome, Mestre, em nome dos benfeitores amigos da Casa de Miguel, dos nossos filhos, depois, mas acima de tudo, em nome de Deus, possamos rogar a permissão para iniciarmos mais um dia de estudos, de palestras, de ensinamentos preciosos da nossa doutrina espírita. Que assim seja, graças a Deus. Pedimos ainda, pedimos ainda que desliguem os seus celulares, tá? Para não sermos interrompidos, tá bom? Por favor. Quem não puder desligar, coloca no vibra, o trancal, que aí não vai atrapalhar, tá bom? Por favor. Então, Berenice, é contigo. Se não for interromper a emoção, bom dia. Bom dia. Que cada um sinta a vibração do seu amigo espiritual. Vamos sentir a vibração dos guias da casa, dos trabalhadores espirituais da casa. Ninguém chega a uma casa espírita que ele não tenha vindo trazido pelo seu amigo espiritual. Todos nós precisamos estudar um livro chamado Na Seara do Bem, que mostra os bastidores espirituais de uma casa espírita, para a gente saber o que acontece na hora de uma palestra, o que acontece na hora da evangelização, o que acontece na casa espírita, nos bastidores espirituais, quando a gente está aqui dentro, para que todos participem dessa construção, que nós estamos na nossa melhor reencarnação, todos nós. Este é o melhor momento do mundo para estar reencarnados. Nós estamos vendo o progresso da matéria, o progresso da tecnologia, na área da medicina, na área, em todas as áreas. Então nós estamos participando de uma mudança no mundo fantástica,
fantástica. Essa nossa reencarnação, para todos nós, é uma coisa assim impressionante. Como a proposta da doutrina espírita é fazermos as reflexões, o que os espíritos mais querem de nós, mais nos incentivam, é a gente raciocinar. A metodologia de Allan Kardec é o quê? Perguntas e respostas. A proposta de Jesus o tempo inteiro era o quê? A gente raciocinar. Lembra quando o doutor da lei foi perguntar a Jesus, um rapazinho lá foi perguntar a Jesus: Senhor, como é que eu faço para herdar a vida eterna, para entrar no reino dos céus? Como é que eu faço para ser tudo isso, essa proposta? E ele pergunta duas perguntas fundamentais. A primeira é: o que está escrito na lei? O rapazinho era judeu. E o rapazinho respondeu tudo. Jesus perguntou duas coisas: o que está escrito na lei? E a segunda pergunta, que é fundamental para todos nós, é: como você a lê? Já mostrando que nós temos todas as diretrizes, mas a gente precisa saber ler. Porque quando o rapazinho fala, não, na lei está escrito, e aí ele fala as leis mosaicas, ele fala os 10 mandamentos. E o Jesus falou que para ele: excelente, faça isso e herdarás a felicidade, herdarás o reino de Deus, herdarás a vida plena. E aí o rapaz gera uma dúvida: mas quem é o meu próximo? Porque amar a Deus, na proposta triangular de Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, embora o rapaz soubesse todas as leis, soubesse tudo o que levaria ao reino de Deus, os 10 mandamentos, ele tinha uma pequena dúvida: quem é o próximo? E aí Jesus inicia a parábola do bom samaritano. Então, quando Jesus fala o que está escrito e como é que você lê, como é que você está interpretando, como é que você está fazendo essa leitura, mostrando para a gente que às vezes a gente lê uma coisa e entende outra. E a doutrina espírita, com essa metodologia de perguntas e respostas, nós precisamos estudar cada pergunta. Alguém aqui conheceu o Altivo Panfiro, o fundador do CELB? Né? Então, ele, lá na nossa instituição, o ano que vem faz 50 anos. Aqui faz 100, né? E nós faremos 50 anos. E o Altivo, o doutor Erma, pelo Altivo, já dava as orientações. E lá era só uma obra social. E em 2015... o doutor Erma, o espírito que nos orienta, falou que precisaríamos materializar a casa espírita, que já estava em funcionamento há muito tempo no mundo espiritual, mas precisaria ser materializada. E nós fizemos uma consulta ao mundo espiritual, ao doutor Erma, para homenagear o trabalhador altivo, não santificando, mas homenageando o trabalhador. Então, em 2015, materializamos o Centro Espírita, como Centro Espírita Altivo Panfiro, em homenagem ao Altivo, ao estudo, ao trabalho e à visão de futuro que o Altivo sempre teve. Né? Então, esse é o nosso objetivo. E lá nós estudamos o Livro dos Espíritos, iniciando pelo índice. O índice tem que ser uma aula para a gente poder estudar o índice. Qual é a proposta daquele índice? Por que está dividido naqueles capítulos? Depois lemos frase por frase, palavra por palavra, a introdução, que é longa. Né? Por quê? O Livro dos Espíritos é o nosso roteiro de vida. Às vezes a gente diz assim: poxa, a gente tem filhos e filhos não vêm com manual. Bem, a gente tem que ler. Nós temos um grande manual para viver bem, morrer bem e reencarnar melhor ainda. E esse manual é a doutrina espírita, são os livros de André Luiz,
Então, que o nosso estudo seja um estudo de reflexão íntima, de proposta íntima. Quando, na questão 167 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual é o objetivo da reencarnação. O objetivo: melhoramento progressivo da humanidade. Se é um melhoramento progressivo da humanidade, nós estamos nessa humanidade como indivíduo, mas nós temos que fazer alguma coisa de progresso da humanidade. Porque senão estaríamos ainda lá no tempo das cavernas. Se não houvesse a reencarnação, se não houvesse a proposta, todos reencarnariam uma única vez. Então, na época das cavernas, morreria, não viria ninguém com outras experiências, com outros sentidos da vida, então nada progrediria, não aconteceria progresso em nada. E quando a gente vê esse progresso do mundo, desde a época das cavernas, é porque aqueles espíritos que estavam nas suas primeiras reencarnações recebem também espíritos de outros mundos, de outras condições, para alavancar aquele grupo. Aí aquele grupo das cavernas vão desencarnando, vão para o mundo espiritual, vão aprendendo, vão reencarnando, trazendo o quê? Conceitos, trazendo experiências, e aí vai alavancando. É uma costura, né? Desencarna, volta, faz o ponto, vai mais na frente, e assim vai alavancando o progresso. Kardec fez uma viagem em 1862, porque quando divulgou os livros da doutrina, não tinha centro espírita, não existia nada. Só que as pessoas iam lendo e iam criando dúvidas. E aí o que ele fazia? Escrevia lá para o Kardec, escrevia para a sociedade parisiense, e Kardec ia respondendo. E essas respostas formou-se a Revista Espírita, que eu vi que vocês fazem estudo aqui da Revista Espírita. E a partir dali é que os núcleos foram fazendo o quê? Pequenos núcleos de estudos para ir estudando a doutrina espírita e fazendo todas aquelas perguntas. Então, em 1862, Kardec foi convidado para visitar alguns centros que já tinham sido formados, né? E ele visitando, quando acaba essa viagem, ele escreve para os amigos, contando como é que foi. É tanto que tem até isso tudo está na Revista Espírita, mas tem um livretozinho específico sobre essa viagem. E quando Kardec fala sobre essa viagem, tem um trecho que ele diz mais ou menos assim, que os fenômenos foram importantes, mas a época dos fenômenos passaram, que aquele momento que estava era um momento filosófico, que era um momento de estudar, de pensar, de discutir, e que em breve viria um momento de colocar em prática a doutrina espírita. E este é o momento agora, é o momento de colocar em prática. Isso que eu falei é um trecho de uma carta de Allan Kardec, que a gente precisa ler para a gente se motivar para colocar em prática, para fazer isso acontecer, o melhoramento progressivo da humanidade com a nossa reencarnação. Lá no nosso trabalho nós temos um grupo lá na zona rural de Guapimirim, né? Então o acesso, não tem ônibus para lá, a comunidade que a gente atende é bem grande e fica no entorno, e nós lá temos um lema, né? Quer um mundo melhor, junte-se a nós. Então temos um grupo lá de jovens, aqueles jovens que geralmente a gente olha e fala, esse não tem jeito. Foram meninos que escolheram o caminho errado, alguns já foram presos, e estavam bem no caminho torto, e na hora que quer sair, nos buscam e nós fazemos um planejamento, um plano de ação em todos os aspectos. Se for o caso, mora lá conosco, e fazemos um plano para ver qual é a habilidade, qual é a profissão, o que
podemos fornecer para que ele progrida, que ele participe do progresso da humanidade. Isso é a gente colocando em prática todas as orientações que nós recebemos, né? Então, essa é a nossa fase que a doutrina espírita está de progresso, de colocar para agir. E todos nós precisamos, nesse momento, fazer parte, mentalmente, nas preces, mentalmente, quando a gente repassa as informações. Hoje nós estamos no mundo da fake news. Eu vi em algum lugar o crivo, os 3 crivos, acho que foi no papelzinho que vocês receberam hoje, né? Isso é um manual de vida. Veja que nós estamos com um manual de vida para nós, os 3 crivos. Isso aqui é dever de casa, nesse momento que nós estamos. Isto faz parte do manual para que nós, espíritas, participemos com vigor na transformação do mundo, colaborando com os espíritos. Então, nós, nesse momento da nossa reencarnação, nós somos os trabalhadores da última hora para agir. Mas é nós conosco, não é nós avaliando figuras de governo, figuras públicas, o vizinho, o chefe, a nora, nada. É só uma avaliação íntima. O que eu tenho a ver com esse crivo? O que eu, sozinha, posso colaborar no progresso? O que nós, espíritas, na casa espírita, podemos agir? Então, este momento que nós estamos da nossa reencarnação é o tal momento que o Allan Kardec fala lá em 1862, dessa união de pensamentos e união de propósitos. Então, nesta reencarnação que nós estamos agora, a gente fazer uma avaliação, né? Cada um de nós avaliando. Como é que está a sua reencarnação? De 0 a 10, qual nota você dá para a sua reencarnação? Quando eu falo a sua e você, eu também estou me incluindo. Para não ficar nada antipático, eu também faço isso para mim. Mas a gente fala você para a carapuça encaixar bem direitinho. E quando a gente fala nós, aí dissolve, né? Não, é você. Então, você, fazendo uma avaliação da sua reencarnação, de como você chegou nesse planeta para esta jornada. Você gostou da família que te recebeu? Você se empenha em agradecer essa família? Porque, olha, para quem não gostou da família, era o que tinha. Era o que tinha. O Altivo, uma vez, uma amiga nossa, que tem muitos irmãos, e é uma brigalhada na família que, nossa mãe do céu. E aí ela foi conversar com o Altivo, né? Teve uma orientação espiritual. E ela falou, olha, pelo que eu já estudei, todo mundo deve ser inimigo, porque é uma brigalhada, dos avós aos netos, é uma brigalhada só. Sabe o que o Espírito falou? Que não, eles não eram inimigos. Aliás, eles não eram nem espíritos conhecidos do passado. Eram espíritos que tinham a mesma característica. No passado, tiveram famílias, tiveram uma vida emocional oferecida no planejamento reencarnatório, uma família emocionalmente organizada, mas que a pessoa não valorizou. E quando a gente não valoriza, a lei de Deus, a lei de justiça, faz o quê? Já que não valoriza, se retira. Dá um brinquedo para a criança. Se ela quer imediatamente, olha, então você não tem condições ainda de ter esse brinquedo. Vamos recolher. Quando você amadurecer, você está de volta. Então, eram os espíritos que tinham essa mesma característica. Tiveram famílias organizadas no passado, mas que não agradeceram, que não contribuíram, que não
vivenciaram aquilo. Então, todos perderam o direito de nascer numa família, numa organização emocional. Mas que os pais, né, também em arrependimento, falou, vamos lá ver o que ele vai dar. E aí o Alviro até falou assim, é mais ou menos assim, todo mundo numa confusão danada no ponto do ônibus, chovendo, uma tempestade, inundação, aí para o ônibus. Ninguém quer nem saber quando aquele ônibus vai, todo mundo quer se abrigar, todo mundo entra no ônibus, pronto, e aquele ônibus foi lá, não foi cegonha, foi o ônibus que foi lá e organizou aquela família toda ali. E eles não se davam bem porque eram espíritos muito orgulhosos, egoístas, bélicos, né? Espíritos de briga, que não se conheciam. E ali naquela família estavam cada um querendo ver o seu território. Mas que com o passar do tempo, com a maturidade, que ela fosse estabelecendo a paz e a organização através da oração. E realmente foi se estabelecendo e teve sucesso na família. Porque às vezes nós somos reencarnacionistas, nós espíritas, somos reencarnacionistas com uma visão de passado apenas. Olha, eu estou com um problema com a minha filha. É porque no passado eu matei ela me matou, houve uma confusão e agora a gente vai ter que pagar, vai ter que resgatar. E a gente vem com essa ideia. Mas, na verdade, ser reencarnacionista é justamente a diferença, é o quê? É a visão de futuro, a visão do progresso, a visão espiritual. Estou com um problema com a minha filha, qual vai ser o meu plano, já que eu sou reencarnacionista, eu tenho uma responsabilidade maior de organização. Então, o que eu vou fazer agora, nesta vida, para me dar um bom reflexo na próxima reencarnação? Então, ser reencarnacionista é ter essa visão segura de futuro. Então, o que nós, como reencarnacionistas, estamos, de fato, com lucidez, fazendo algo agora para termos o reflexo na próxima? O que nós temos, se tivéssemos que fazer um relatório de trabalho da nossa reencarnação agora, o que você colocaria no seu relatório que você está fazendo com lucidez? Olha, isso aqui está difícil, mas eu estou executando isso porque eu vou desencarnar. Tem um livro chamado Sobre a Proteção de Deus, que tem um texto que se chama Treino para a Morte. Foi o Divaldo, num seminário acadêmico da parte científica na Suíça, que ele foi falar só para doutores, mas ele foi falar à luz da doutrina espírita sobre a saúde. E na hora, o Manuel Filomeno Viana de Carvalho falou para ele, olha, deixe comigo que eu vou dirigir essa palestra. E o Divaldo foi falando, né? E depois transcreveram toda essa palestra no texto que está nesse livro sobre a proteção de Deus, que se chama Treino para a Morte. E ali ele convocou todos, e a nós também, e todos os dias fazermos um treino, pensar sobre a morte. Não de uma forma depressiva, macabra, mórbida, final, de fuga, não. Apenas é a única certeza que nós temos na vida, é que vamos morrer. É a única. E quando a gente morre, a gente não parte, a gente retorna. Partir, nós partimos do mundo espiritual para a terra. Partiu. Aí a gente vem e reencarna. Quando o corpo morre, nós não partimos, nós retornamos para o mundo espiritual. Então a única certeza que nós temos é essa. E se for hoje, que não seja durante a palestra, por favor. Senão vão dizer que a palestrante é pé frio. Ou pé quente, né? Quem sabe?
Mas para a gente pensar, e desencarnando hoje, nesta reencarnação, qual é a minha bagagem que eu fiz? Quais foram os meus pontos fracos? O doutor Herman sempre fala com a gente para fazermos uma avaliação e identificar sempre 3 pontos. Ele não fala fracos não, ele fala 3 fragilidades e 3 virtudes. Que as fragilidades sejam identificadas para serem corrigidas e as virtudes precisam ser identificadas para serem expandidas. Então, só que é isso, você com você, não é as fragilidades da filha, do genro, de ninguém. Esquece, a gente precisa esquecer as pessoas que estão à nossa volta, porque tudo que está à nossa volta faz parte de um planejamento. Nada é nosso, o neto não é nosso, o filho não é nosso, nada é nosso. Esse pronomezinho que a gente se apropria não nos pertence, porque na próxima reencarnação, aquele neto querido, amado, você nem sabe aonde é que ele vai parar. De repente vem como um vizinho e você nem reconhece, porque a gente fica muito mais preso ao pronome do que na compreensão do espírito. Aí depois a gente se perde e não se reconhece nas reencarnações. Só consegue ter vínculo quando vem com o pronome possessivo. Meu filho, meu neto, minha mãe, meu pai. E onde estão os nossos amores que nós elegemos nas reencarnações passadas, que estão conosco agora, mas a gente não reconhece? E por que a gente não reconhece? Porque não tem o pronome? Aí a gente vai estudar sobre afinidades, simpatias, antipatias. O objetivo da encarnação é esse, é o progresso. Então precisamos agir para o progresso nosso e de quem está à nossa volta. E aí o Kardec até faz uma pergunta: e aqueles pais que se dedicam e os filhos vão seguir o caminho torto? O que os espíritos falam? É com eles. Que os pais façam o seu papel. Qual é o papel dos pais na reencarnação? Educar. Educar para progredir. E o que é educar? Está no manual da doutrina espírita explicando o que é educar. Então, quando a gente vai fazendo o que é para fazer, as coisas vão fluindo e a gente vai crescendo. Então, nós temos um grande presente que é o da doutrina espírita. E aí, a questão 69, Kardec pergunta assim: e o número das encarnações é o mesmo para todos os espíritos? Que números é esse? Como é que acontece isso? E os espíritos falam que não. O que caminha rápido, poupa-se das provas. O que caminha rápido. E a questão é, aí cada um tem que fazer. Eu estou caminhando rápido? Ou eu estou estacionado? Mas o que é caminhar rápido e o que é estar estacionado? Se for estudar aqui, a gente encontra. Esse tema era para ser uma semana de seminário, não é? Para a gente ir esmiuçando. Tinha que ser um seminário para a gente ir fazendo os testes, as avaliações. Eu estou caminhando? Não estou? Ah, é tão difícil. Olha, lembra? Saulo se transformou em Paulo? Não foi porque ele viu Jesus. Não foi. Ver Jesus não traz milagre nenhum. Se fosse assim, todas as pessoas que conviveram com Jesus teriam desencarnado espírito puro. E não foi isso que aconteceu. Porque a transformação é de dentro para fora. E quando Saulo teve a visão de Jesus e fez a reflexão, porque muitos entendem como a tal teoria da graça, aceita Jesus e está tudo resolvido. Mas ler o livro Paulo e Estevão e compreender o que está escrito lá. Naquele momento de Damasco, durante 8 meses mais ou menos, todos os dias
o Saulo estava em reflexão profunda em cima do autoconhecimento. Durante 8 ou 9 meses, ele começou a pensar desde quando ele era criança, sobre os sonhos de criança, quando ele era adolescente, quando ele determinou que o objetivo dele seria ser rabino, qual o propósito da vida, como é que ele era, como é que ele não era. Então ele foi naquela busca de autoconhecimento o tempo inteiro. Quando ele viu Jesus, naquela cena, ele só entrou em profunda reflexão. Aquela cegueira dele foi: eu tenho que encontrar as minhas fragilidades para poder me fortalecer. E aí ele entra num processo de autoconhecimento tão forte que ele vai para onde? Para o deserto, para pensar, para fazer um plano de ação para a reencarnação dele. E quando ele chega na casa do caminho, já como Paulo, que ele encontra os apóstolos, todos dedicados a cuidar dos doentes, na casa, e tinha muita gente, muito assistido, que ele olha, ele faz uma observação: olha, muito bonito o trabalho que vocês estão fazendo, com as minhas palavras, mas vocês estão só cuidando da matéria, é cuidando da comida, é cuidando do corpo físico, dos curativos, mas vocês estão só cuidando da matéria. Cadê o momento de reflexão? Cadê o momento de estudo, de reflexão, para fazer um planejamento de mudança e evolução? E os apóstolos ficaram assim. Ele: não, vamos mudar isso. Aí qual foi a mudança que o Pedro fez na casa? Os doentes, os assistidos, ele fez uma avaliação. Olha, você está um pouquinho melhor, então você vai cuidar dela. A senhora é o quê? Sabe plantar? Então vai plantar e depois vai colher e trazer para casa. O senhor é sapateiro? Então o senhor vai fazer o trabalho de sapato, vai cobrar e trazer os recursos para casa. Os adolescentes e crianças vão fazer a plantação e a colheita. Então ele botou todos os assistidos para trabalhar e participar da casa, para que todos, fazendo um pouco de tudo, sobraria tempo para todos, e todos poderiam ler o Evangelho, refletindo e trazendo o Evangelho para o seu dia a dia, de plano de ação para a evolução. Então, quando a gente estuda essa mudança de Saulo para Paulo, a gente vê que foi uma reflexão de tudo que ele leu. E é isso que ele coloca na casa do caminho. Mas aí tem alguém pensando aí: mas aí foi Saulo, né? No prefácio do Paulo Estevam, o Emmanuel coloca: ele não estava predestinado a fazer o que fez. Foi uma escolha dele. Ele não nasceu para ser Saulo, para em seguida ser Paulo de Tarso. Não. Ele escolheu, foi escolha dele. Mas vá lá, que alguém não consiga se convencer disso. Quem já leu o livro Sexo e Destino do André Luiz, acontece a mesma coisa. Cláudio, que é o pai da Marita, que era uma peste, aquele homem, né? Fazia confusão no trabalho, né? Era um camarada mau caráter, abusava da filha, sexualmente da filha dele, né? Era um homem que traía, que mentia. Nossa, que homem complicado aquele. Acontece várias situações. Ele está no hospital com a filha dele, com a Marita. O seu Salomão vai visitar e dá de presente o Evangelho segundo o Espiritismo. O Cláudio, um homem imoral, ele abre aleatoriamente o Evangelho e tem lá: misericórdia para os criminosos. Quando ele leu aquilo, ele já se identificou como um
criminoso. E ele também já se identificou que ele poderia mudar a vida dele. E quando ele acaba, em 3 minutos, ele lê aquele trechinho, e quando ele acaba, ele faz a opção de mudar de vida. E se transforma. Porque a Marita, que é a filha que está em coma, mas é só o corpo físico que está em coma, ela está ao lado do corpo, odiando ele, com ojeriza dele, e aí ele chega perto do corpo dela, e ela sabe qual era a intenção dele, mas ela começa a perceber que ele está olhando para ela diferente. E ela estava no hospital, e a enfermeira, muita coisa no hospital, e aí ele resolve participar ali com a enfermeira e tal, e limpar o corpo dela, porque ela sofreu um acidente e estava muito suja. Só que quando ele começa a tocar no corpo dela, ela sente que a vibração dele, ao tocar o corpo dela, já é uma vibração completamente. Não é mais a da sensualidade, mas é a de Pai. E aí, naquele momento, tudo muda. Ele virou santo? Não, mas o processo dele, ele deixou de ser, imediatamente ele deixou de ser imoral. Então, quando a gente achar que a mudança de Saulo é muito difícil, a gente vai para a gente ver. Porque aí pergunta, né, voltando aqui à pergunta 69, e o número das encarnações é o mesmo para todos os espíritos? E ele fala, não, o que caminha rápido, poupa-se das provas. Todavia, essas encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, pois o progresso é quase infinito. No Evangelho, no capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer novamente. Nós temos 2 itens, o 24 e o 25. O 24 e o 25 é de São Luís, e responde. No meio da pergunta, a pergunta do item 24 é: quais são os limites da encarnação? É uma resposta longa, mas no meiozinho ele bota assim para a gente. Considerando-se a encarnação do ponto de vista material, tal qual é na Terra, pode-se dizer que ela está limitada aos mundos inferiores. Portanto, olha agora, depende do próprio espírito libertar-se mais ou menos rapidamente da encarnação, trabalhando por sua purificação. Então, quem de nós fala assim, nossa, mas é muito sofrimento nessa encarnação, é muita agonia na minha casa, é problema disso, é problema daquilo. Aí primeiro nós vamos fazer uma lista. Quais são seus problemas? Fazer uma listazinha. Problema tal. Lista tudo. Depois de listar, faz uma análise. Esses problemas que me afligem, eles são de ordem material ou espiritual? Se falar aqui, olha, quem está na palestra hoje vai ganhar 10 milhões. 10 milhões. Se 10 milhões você acha que resolve seu problema de casa, de família, de emprego, de saúde, de tudo. Se 10 milhões você acha que você resolve, você fica feliz? Então a gente percebe que a gente não tem problema, a gente tem dívida. E 10 milhões vai pagar a dívida. Meu problema é saúde. Mas a gente tem que entender que não é um problema. Tem que desencarnar. E tem que ter uma porta. E às vezes a porta é a falta de saúde do corpo para ser uma porta para desencarnar. E que bênção que é a doença. Quando não é realizada, quando não é projetada pelo nosso descuido, porque senão aí é tormentos voluntários. E a gente, o Emmanuel, em 1940, ele falou
Hoje a ciência já prova. Em 1940 falou que há muito mais doença causada pelo pensamento do que por vírus e bactérias. Então, primeiro a gente vai eliminar se os nossos problemas são causados pela mente ou realmente eles são, no caso da doença. Se a doença não é por conta de excessos, porque o nosso país, as causas de doença é muito pelo excesso de alimentação. A pessoa é diabética e não se cuida. A pessoa tem fragilidades e não se cuida. E a gente tem que raciocinar em cima dessas verdades para a gente poder se libertar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a causa da minha aflição, ela está relacionada às questões materiais ou espirituais. Meu maior problema é a saúde. Saúde é o quê? Questão material ou espiritual? Material. Do corpo, material. A preocupação é que a gente tem que pensar, por que meu corpo está com diabetes? O que eu, espírito, porque diabetes é uma doença, o quê? Disciplinadora. Não tem cura e você vai ter que andar dentro de uma disciplina para não sofrer as consequências. Porque se não tiver na disciplina, vai para o excesso. O excesso vai causar a morte do corpo e vai ser considerado suicida, porque não cuidou do corpo. Então, aí a gente tem que ver. Ninguém morre de saúde, morreu de quê? De saúde. Está uma saúde maravilhosa e morreu. Então, não estamos menosprezando a dor de ninguém, o processo de saúde de ninguém, mas estamos fazendo uma avaliação à luz do Espírito, à luz da doutrina espírita. Na pandemia, nós não paramos, pelo contrário, nós fomos morar lá. Eu moro na Barra e eu ia e voltava todos os dias. E na pandemia, quando fechou a escola, dia 16 de março que fecharam as escolas, a nossa comunidade lá não tem saneamento básico, não tem água encanada que você abre. E se o objetivo estava pautado na higiene, nós falamos, vai morrer todo mundo, porque as pessoas fazem as necessidades fisiológicas no mato, não tem água encanada. Vão para a escola e a escola faz uma parte da alimentação e nós fazemos outra. Com a escola fechada. Então, nós decidimos, consultamos os espíritos, porque a casa é 2 espíritos, a doutrina é 2 espíritos, e a gente tem que pedir orientação quando nós temos uma visão limitada. E eles falaram que não, para a gente, por que a gente tinha decidido manter. E nós explicamos porque desde sempre nós falamos para eles, olha, a morte não existe, somos todos irmãos, falamos de fluidos, de passe. Então, naquele momento, nós não poderíamos olhar para eles e falar, olha, nós vamos e vamos fechar tudo. Nós não estamos reclamando não é isso, de quem não fez isso, porque cada casa tem um objetivo. Cada casa tem um propósito. Nós somos, gente, no meio do mato. Às vezes a pessoa fala, beleza, lá fica perto de quê? De lá mesmo. Me dá uma referência. Lá é a referência. E se eu me perder, você já fica lá mesmo. Né? Porque o negócio é no meio do mato. É tanto que sofremos como é que fala? Denúncia, né? Mas a Secretaria de Saúde ligou para a gente e falou que não. Para a gente continuar, porque nós estamos ajudando. Foram muitas pessoas morar lá. Lá é um sítio de 60 mil metros quadrados. Então, nós tiramos as carteiras, desocupamos as salas que tinha banheiro, se transformou em kitnets, tinham idosos que foram para lá, que ficavam isolados. Lá tudo é ao ar livre, as refeições todas ao ar livre. Então, lá as pessoas, e aí começou a faltar comida. E aí a gente foi pedindo, as pessoas deixavam lá no portão, a gente ia lá buscar. Aí na primeira vez,
chegou 400 quilos de um monte de coisa lá, a gente foi borrifando com álcool, na segunda, na terceira já não tinha mais álcool, então vamos para os fluidos, vamos para as preces, e aí não aconteceu nada, não teve nenhum óbito, não teve nenhum caso complicado, e nós ficamos lá todos os dias estudando a doutrina espírita, porque se acontece um desencarne coletivo, todos nós estaríamos ali naquele pensamento. Então, é quando a gente entende o que eu estou fazendo aqui. Porque como é que a gente vai falar às pessoas que dependem do local? Não tem como falar, olha, vou embora e depois eu volto. E aí os espíritos falaram, olha, não fiquem expostos, não saiam daí. E nós não saímos. Nós ficamos um ano e tanto dentro do sítio, sem sair do sítio, mas fazendo todos os dias exercício físico. As minhas amigas nutricionistas organizaram lá para fazer uma comida por nutrientes. Uma amiga minha que tem uma farmácia de homeopatia, ela mandou 100 frascos para a gente de uma propriedade da homeopatia para aumentar a imunidade. Chegou vitamina D, olha, foi muita coisa e uma população grande lá dentro e a gente ali todos juntos. E a gente pensou se desencarnar. E às vezes as pessoas mandavam um recadinho para mim, tá querendo aparecer, tá querendo ser Madre Teresa? Eu falei, claro que eu tô. Eu quero. Exatamente. O modelo é Jesus, mas não dá para seguir Jesus, a gente vai seguindo os que estão no intermediário, né? Mas o que a Madre Teresa faria? Ela cuidou, e eu fui ler a biografia dela. Ela tem um livro que eu super recomendo, que é um livro que foi muito inspirador para mim. Eu estou com a capa do livro. Não sei se é No Limite do Amor, mas que fala sobre o surgimento da AIDS e a Madre Teresa. O Dominique Lapierre, que é o jornalista que escreveu, que é um jornalista investigativo, ele escreve a biografia da Madre Teresa e ele escreve sobre os cientistas daquele momento que surgiu o AIDS, que ninguém sabia o que era aquilo, né? E foi uma loucura do mundo. E a Madre Teresa falou assim, olha, manda os aidéticos para mim, que eu vou cuidar deles, porque os hospitais não queriam. E ela cria uma casa em Nova York só para os aidéticos, porque ela já era acostumada a lidar com os leprosos. Quando Dominique Lapierre, acho que é No Limite do Amor, se eu não me engano, mas bota Dominique Lapierre, que é o autor. Quando ele vai escrever, ele faz uma investigação e naquele momento mais de 80 mil, quase 100 mil leprosos já tinham passado pelas irmãs de caridade e nunca nenhuma delas pegou a lepra. Elas vão morrer no dia? Não, mas elas não foram contaminadas pela lepra. E aquilo ali é um caso que ele vai desenvolvendo, é muito bacana. Mas e se a gente desencarnar? A gente não reencarnou para desencarnar? Pronto. E a gente não, isso não é banalizar a vida, isso é respeitar a vida a tal ponto da gente, o que eu posso fazer pelo progresso. E aqui no Evangelho, o São Luís e depois uma nota de Kardec, ele fala sobre essa questão da gente decidir andar rápido, avançar por si. Não é fazer planejamento reencarnatório de progresso espiritual para filho, para marido, para vizinho. Não, é para você. É você com você mesmo. Então, estudando no Livro dos Espíritos, que tem as perguntas de reencarnação, e o capítulo 4, que a gente faça essa reflexão da nossa reencarnação hoje na proposta da doutrina espírita, como espíritos imortais que vamos desencarnar. Agora, qual condição que nós vamos desencarnar? É cada um, vai depender de cada um. E qual vai ser o plano para a nossa próxima reencarnação? Então, a gente precisa estudar esta que nós estamos, para a gente fazer um plano
para a próxima. E muita paz. Nós queremos agradecer a Berenice, né, pelo carinho, pelas mensagens, pela palavra amiga, né? Reflexões inúmeras para todos nós. E ela veio exatamente nos convidar a fazer parte desse progresso, não é? Porque quando a gente sabe disso, né? Quando há um melhoramento do homem, há um melhoramento da humanidade, não é verdade? E com esses conceitos trazidos pela doutrina, ela nos convida a esse programa de ação, que maravilha, né? Todo mundo já está começando a planejar, a organizar, né? Eu já vou pegar meu caderninho também, anotando, né? Porque essa análise íntima e o que eu preciso fazer dentro dessa obra, né? Eu até lembrei daquele pensamento. Eu tenho que florir onde eu fui plantada, não tem outra alternativa, não é, Berenice? Então vamos em frente. A gente agradece seu carinho, né? A sua atenção por nós. Eu gostaria de perguntar se você poderia fazer a nossa prece de encerramento, tá? Então a Berenice vai fazer a nossa prece. Vamos aguardar os passes, né? As meninas vão convidar a todos que quiserem participar do passe e aqueles que não quiserem participar, sintam-se à vontade. Temos vários recepcionistas para tirarem dúvidas, tá bom? E eu agradeço a atenção, a presença de todos que estão aqui, você que chegou a primeira vez. Eu costumo dizer que se gostou, volte. Se não gostou, volte para ver se melhora, né? Quer dizer, volte sempre. Obrigada, tá? Então, a prece é o momento mais importante de qualquer estudo, de qualquer palestra, de qualquer trabalho. Que é o momento que nós nos colocamos em contato com os guias da casa, os nossos mentores, os nossos amigos espirituais. Então vamos a um só pensamento, a uma só voz. Vamos, cada um, colocando a figura de Jesus na sua mente. Imagine Jesus. Imagine Jesus na sua frente, perguntando: o que queres? E juntos responderemos a Jesus. Jesus, nos ajuda, Senhor, a termos a visão de futuro espiritual. Nos ajuda, Senhor, a avaliarmos a nossa reencarnação à luz da doutrina espírita. Nos ajuda, Jesus, a determinarmos os nossos passos rumo ao bem. Nos ajuda, Senhor, nos dê fluidos de ânimo, de coragem, de vigor, de alegria de viver, de coragem, Senhor, para decidirmos estudar sobre nós mesmos, para decidirmos fazer um plano de progresso espiritual. Nos ajuda, Senhor, para que hoje, estudando a matéria que foi dada, cada um de nós se apropriar desta reencarnação e fazer desta vida o ponto de partida para o progresso espiritual. Nos fortaleça, ampliando a nossa visão, para que tudo façamos a avaliação sob a ótica da doutrina espírita. E que as suas bênçãos, que as suas vibrações de paz, de harmonia, envolvam todos nós. E que cada um de nós se comprometa a entrar na sua casa hoje de volta, levando essa paz e essa harmonia. Um sorriso, palavras meigas, palavras de ânimo, e o lar que não couber, que pense, que ore, rogando aos céus a paz infinita. Nos ajuda, Jesus, a absorver
os conhecimentos da doutrina espírita e colocar em prática. Que a sua paz fique conosco. Graças a Deus. Já parou pra refletir o que você faz aqui? De onde veio, pra onde vai? E se estamos aqui, vamos todos nos unir pro mundo melhorar mais. Muitos mundos, muitas vidas, muitas voltas, muitas idas, é o caminho que se faz. E se nessa não deu certo, você pode estar certo, Deus te deu uma chance a mais. Encarnação, questão de justiça. Se você errou aqui, volta pra reconstruir tudo que ficou pra trás. Já parou pra refletir o que você faz aqui? De onde veio, pra onde vai? E se estamos aqui, vamos todos nos unir pro mundo melhorar mais. Muitos mundos, muitas vidas, muitas voltas, muitas idas, é o caminho que se faz. E se nessa não deu certo, você pode estar certo, Deus te deu uma chance a mais.